da língua, mas a gramática normativa busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e do escrever corretamente. Ele é o padrão que é utilizado em todas as escolas do Brasil e até mesmo em outros lugares também que falam língua portuguesa, para estudarmos de uma forma única em todos os lugares. Costuma ser utilizado em salas de aula, em livros didáticos e também em situações que exigem uma formalidade. Essa questão dos níveis de linguagem geralmente costuma passar um pouco despercebido, mas quando vocês estão dentro de casa, ninguém fica prestando atenção na maneira como vocês falam. Mas na escola a gente precisa, porque precisa desse padrão bem adaptado na nossa mente. E aí vamos lembrar de algumas divisões da gramática que já estudamos e outras que vão ser estudadas ainda, sobre o que eles tratam e também termos comumente usados. Começando por fonética e fonologia, que para nós hoje não vai fazer muita diferença, tem uma pequena diferença entre elas, mas a princípio para nós não vai ser necessário, mas trata basicamente de sons. E os termos comumente usados são letras, fonemas, de sílabos, oxítonos e outros. Depois temos a morfologia, que trata basicamente de formas, e lembrando também das classificações como substantivo e verbo, e também os pedacinhos de palavra como prefixo e sufixo. Por fim, sintaxe, que trata da ordem das palavras. Por que uma palavra sempre vem antes da outra? E aí lembramos de sujeito, predicado, orações coordenadas e outras também que são envolvidas nesse sentido. Certo? E aí vamos fazer uma revisão de fonologia. Alguns já viram, mas é bom lembrar porque aqui a explicação está mais completa em alguns pontos. E a fonologia, que estuda basicamente os sons e também sobre as suas representações gráficas, que são as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então esse é o nosso alfabeto que parcialmente consegue preencher uma lacuna que é representar os nossos sons. Os sons são os fonemas, daí fonologia, que afinal temos os sons. E aí lembrando alguns conceitos que são importantes, que são os tipos de sons ou fonemas que emitimos. Também vamos falar da definição de cada um e os exemplos. Basicamente são 3. Primeiro vamos falar da vogal e depois da consoante. Perceba que tem mais um quadrinho que vai ficar para depois. A vogal é o som que sai livremente, é produzido livremente pela boca ou pelo nariz, ou seja, não encontra nenhuma barreira. E são basicamente 5. O A, como é o caso de amor, ou na sua versão nasal, que pode ser apresentada pelo tio, pelo M depois do A ou pelo N depois do A também. Então nós temos manhã, tampa e banco. E o melhor teste para verificarmos quando o ar sai também pelo nariz e não totalmente pela boca, ou seja, um som ou um fonema oral, como é o caso de amor, a gente tapa o nariz e faz amor, no princípio não tem nenhuma interferência no ar, mas nos outros casos nós temos uma interferência, por exemplo, manhã, e aí nós representamos pelo tio, como é o caso ali, ou como o caso também acontece em manhã, que ele absorve a nasalidade do dígrafo NH. Também aparece com M, tapa, ou com N, banco. O melhor teste para verificarmos essa nasalidade é fechando o nariz, pois não haverá outro jeito de verificar se há nasalidade ou não na expressão vista. E, que pode ser um E aberto, como é o caso de pé, o E fechado, como é o caso de Teresópolis, ou também um E nasal, no caso de pente, pente, ou pente, como a gente costuma falar normalmente. O fechado oral, no caso I, também nós temos, no caso, o som I, que aí também não precisa a gente ficar assim na sua versão oral, como é o caso de amigo, e o IM, que é o nasal, fim, como a palavra fim.
O, que pode ser aberto como sol, fechado como em porco, ou nas versões nasais, seguido de M ou N, ou contínuo, como é o caso de ombro, ponte, ou ponte, como a gente costuma falar, e limões. E lembrando que o tio também não indica a sílaba tônica ou sílaba mais forte, apenas indica que ali você tem uma vogal também nasal. Por fim, fruta, o fonema U, que sai oralmente como em fruta, ou pode sair de maneira nasal, como em bumbo, e sunga. Lembrando que bumbo é aquele instrumento musical que as pessoas batem, né? Especialmente em determinadas bandas marciais. Tranquilo? Então vamos ver agora a lembrar as consoantes, que é o som que encontra obstáculo na saída do ar. Meus casos aqui que nós vamos ver daqui para frente. Vamos começar com B, que é basicamente representado pela letra B, de bebê. O C já tem algumas diferenças porque passamos a ter várias representações, que basicamente a letra C, o dígrafo QU e a letra K. E há umas questões que são importantes sempre lembrar, porque eu vejo que de vez em quando o pessoal erra desnecessariamente. Por exemplo, a letra C só vai ter o som K, lembrando esse cuidado, quando estiver na frente de A, O e U, ou seja, K, K, Q. E, no caso, o dígrafo QU, quando estiver na frente de E e de I, em determinadas circunstâncias. No caso de queda e no caso de quilo. Certo? Prosseguindo, temos também o fonema D, como exemplo em dado, o fonema F, como em faca, e o fonema G, que nós temos alguns representantes, como basicamente a letra G e o dígrafo GU. E aí nós vemos o cuidado que o G só vai ter o som de G na frente de A, O e U, G, Go, Gu, e no caso do dígrafo também na frente das letras E e I, guindaste e caranguejo. Então muito cuidado com isso para a gente não se perder. O fonema J vai ser apresentado quando estiver pela letra G e pela letra J. No caso do G, somente algumas circunstâncias, que é basicamente na frente de E e de I. No caso de gelo, giz, G e G. O J não tem nenhuma forma diferente, ou seja, sempre que aparecer o J vai ter o som J. O L, representado pela letra L, como em leite. M, de mão, o fonema M, de mão. O N, pela letra N, som não, pela letra N, como em não. O P, como na letra P, em pato. O R, como na letra R, em caro. E lembrando que ele só aparece no meio, não aparece no início. E temos o fonema R, também representado pela letra R. Então é um daqueles casos também, mas é específico pela letra R, que é basicamente em início de palavra, como em rato, no meio, como em carta, e o RR, esse dígrafo RR, como em carro. E o som S aparece de diversas formas. Então realmente é o que dá mais trabalho, porque vocês vejam aí que tem de maneiras e maneiras de representar esse som. Por exemplo, o S como em sapo, o C como em cedo, em cima, o C cedilha como em caçar, paçoca e açúcar, o SS como em assar, o SC como em descer, SC cedilha como em desço, XC como exceção, estudar no XS, e XS como estudar, e o X como em máximo. Então vejam que realmente tem muitas questões. E é claro que temos que falar sobre alguns casos específicos. Por exemplo, a letra C só vai ter o som de S na frente de E e de I, e geralmente início de palavra. Já o C cedilha só vai aparecer na frente de A, O e U, Sá, Só, Su. Então nós temos que ter realmente esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas se confundem, esquecem
e é importante lembrarmos disso. O T, que aparece na palavra tatu, para a letra T, o V, para a letra V, em vaca, o X, esse som X basicamente aparece com o CH como em chave e com a letra X em xaxim. O fonema Z aparece com o S de casa, o X de exame e o Z de azul. O LH basicamente é a representação do próprio dígrafo LH e o NHAN, NH, ninho. E aí lembrando, basicamente vocês devem ter lembrado que a representação fonética é entre barras. E a gente vai ver isso depois um ou outro caso. E agora resta falar desse conceito que muitas vezes passa despercebido, ou às vezes a gente não entra muito, que é a semivogal, que é um som vocálico de duração menor. E são basicamente dois, I e U, que costumam ser representados como Y e W. Nós não vamos ficar muito nisso, mas é importante que vocês se lembrem-se disso. E nós temos aqui alguns exemplos para a gente lembrar e diferenciar a vogal da semivogal. E pegamos dois exemplos simples, é o caso de ai e ai. E aí como é que a gente percebe que estamos diante de um caso de semivogal? Precisamos ver qual é a mais forte. E qual é a mais forte em ai? É o A. E qual é a mais forte em ai? Ai. Aí vocês falam, ai, professor, aí deu problema, né? Não exatamente. Como é que a gente diferencia e fica mais fácil para a gente? Se o ai, a gente tem que lembrar sempre que a sílaba vai ter como base sempre uma vogal. E nesse caso, no ai fica na mesma sílaba, mas o ai não tem como, no caso do A, ficar junto do I. Então nós temos sílabas diferentes. Então uma forma de diferenciar o ai do ai é trabalhando com essa noção. Então, o que nós temos? Já que o I fica junto do ai na mesma sílaba, ele é a nossa semivogal. E vamos ter alguns exemplos, como o caso de caixa e pátio. Se a gente for reparar e separar a sílaba, o I fica sempre junto da vogal. Então, o A é vogal, o I semivogal, como no caso de caixa, o I semivogal e o O vogal, no caso de pátio. E aí, só para a gente diferenciar e para lembrar, dois exemplos para a gente entender melhor. Saída e rainha. O I é pronunciado de maneira mais forte em saída e também em rainha. Por isso, eles ficam separados e não ficam dentro da mesma sílaba. O U também temos em vários casos aqui. No caso de cauda, água, ambíguo, quadro e quórum. Por que nós trazemos tantos exemplos? Porque, lembra quando a gente falou de QU e GU? Então é importante a gente lembrar também nessa diferenciação. Quando nós separamos, vamos ter o U sempre junto da vogal, seja ela o A, seja ela o O. Então, por exemplo, no caso de cauda, água, ambíguo, quadro e quórum. Vocês percebam que a gente fala, porém, de maneira muito mais diminuída. Então, por isso que é uma semivogal. E para ficar mais claro, vamos pegar o exemplo de saúde. Vejam que o U é mais forte e ele fica separado do A, certo? Então, vamos agora dar uma pausa, vamos respirar um pouco, porque afinal a gente precisa respirar um pouco, porque afinal vem muito mais coisa por aí, certo? Até já!